Oi, sejam bem-vindas para mais um vídeo. Hoje em um ângulo diferente, mas eu vou falar hoje de como eu conheci o BTS, porque são tão importantes para minha vida. Bom, tudo começou em finalzinho de 2020. Eu não vou lembrar a data exata, mas quem é ARMY de plantão lembra quando lançou o Savage Love, que é BTS, mas algum cantor que eu também não vou lembrar quem é. E a pequena aqui já ouvia Blackpink há mais ou menos uns 3 meses, quando lançou Savage Love. Só que eu usava um aplicativo de música que ele não deixava você passar. Eu acho que a maioria dos aplicativos são assim, mas na época não deixava, acho que você passar mais de 6 músicas por hora, ou do tipo. E toda vez aparecia Savage Love do BTS. E eu, não quero ver esses caras. Não quero. Deixa meu Blackpink. Eu só ouvia Blackpink sumir. A solista. Não quero, não vou ouvir, não sou obrigada. Passa. A gente, eu não pensava assim, mas eu realmente não ouvia. E um dado dia, eu não pude mais pular a música porque o aplicativo não deixava. E aí, o que é que eu fui atrás de fazer? Tive que ouvir. E aí, me perdi, gente. Eu amei a música. Eu sei que Savage Love não é a melhor do BTS. Hoje em dia eu tenho total noção dessa, mas foi a música que me fez encontrar eles. Então, eu tenho um apego emocional com Savage Love. E aí, Ai, gente, eu tenho que parar de contar a história falando tanto. E aí? E aí eu me perdi nas músicas deles, comecei a virar fã. E de início eu não percebi do porquê eu tava virando fã, mas eu virei fã e fiquei obcecada por BTS. Eu tive minha época Baby Army de verdade, tá bom? Que eu só ouvia BTS, só falava de BTS, só cantava BTS, era BTS, BTS, BTS o dia todo. Gente, desde aquela época que eu criei pro show deles no cinema, eu consegui ir agora, no Arirã. Outra história. Mas então, por que o BTS é tão especial pra você? A gente sabe que aquela fase de adolescente, 12, 13, 14 anos, é um horror. A gente sabe que já não é bem. Eu já tinha outras questões também, assim, externas, que acabaram entrando na minha mente. E eu realmente achava que era aquilo que eu ouvia, que eu era aquilo que eu ouvia. E aí, a querida aqui, ela tentou não uma vez, não uma, não duas, não três. Hoje eu tô bem, mas, né? E chegou um momento que eu sempre fui muito frouxa pra isso. Então, meus métodos não eram nunca de me ferir, porque eu não tinha coragem pra isso. Eu não vou também estar falando aqui pra não dar ideia, né? Mas eu cheguei a pedir a Deus assim: Senhor, eu não tenho por que viver. Faz eu não acordar no outro dia. Eu não tenho um motivo sequer. Me dá um motivo, Senhor. Me dá uma coisa assim que tá me forçando a viver. E ele me deu 7. É quando o BTS entra na minha vida, é após essa oração. Assim, eu falo que o BTS foi uma resposta de uma oração pra mim. E é quando eles chegam até mim e, gente, eu. Toda vez que eu pensava em algo, eu me trancava, eu sentava pra ouvir o BTS. Eu lembro que eu ficava no escuro, assim, colocava o fone no talo e ficava ouvindo e chorando. Eu me acabava de chorar. E as letras e tal. E foi o BTS que salvou minha vida. Eu falo isso. Parece ser, assim, algo muito. Ai, como? Nossa, pessoas que nem sabem da sua existência. Sim, pessoas que nem sabem da minha existência salvaram mais minha vida de quem tava perto. E eu realmente tinha uma playlist pra ouvir do BTS com músicas que me ajudavam a passar por essa fase da minha vida. Hoje em dia eu tô bem, graças a Deus, não penso mais nessas coisas. Eu sei que foi uma fase que passou, que poderia ter sido fatal, mas que não foi, que deu tudo certo e que o BTS tem uma grande parcela de ter dado tudo certo. Graças a Deus, eles chegaram na minha vida. E eu já tinha percebido isso outra vez, tinha me acontecido outra vez, foi ouvindo Love Myself e percebi que eu tava ouvindo sem chorar, sem sentir a dor. É maravilhoso, gente, você tá curada. E recentemente eu fui no show deles no cinema. Depois de 6 anos falando pra mim mesma que do próximo eu ia. Esse eu realmente fui. Foi uma luta pra eu conseguir ir. Deus, assim, me mimou muito pra eu chegar lá. Mas eles
cantaram Magic Shop e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar no cinema. Só que não era mais o choro de dor, não era mais o choro de quem tava morrendo. Era o choro de quem queria viver e que aprendeu a viver. Então, gente, as meninas vieram me abraçar, porque eu fiz amizade com duas meninas lá, né? Vieram me abraçar e a gente cantou no Magic Shop. E tem vídeo, gente. Eu tava chorando, sabe? Mas foi tão bom perceber que eu venci essa questão minha, né? É um papo assim que antes eu não falava muito, mas agora que, tipo, eu tô bem, eu consigo falar pra até inspirar as pessoas, sabe? Eu falo com as pessoas tranquilamente sobre isso. Não é mais uma questão que me dói, é uma questão que eu consigo tranquilo, assim, e falo normal. Mas, não é normal, mas é isso. Questão de. Você consegue superar também, entendeu? Ai, gente, não, calma, tô me expressando mal. Houve Magic Shop e chorar de felicidade foi gratificante. Então eu acho que por isso que eu ainda sou fã até hoje. Não pretendo deixar de ser fã do BTS, não tem como. É uma forma de gratidão, tá apoiando eles o tempo todo. É uma forma de falar assim, obrigada por estarem comigo quando eu precisei. Então é isso, gente. É por isso que eu sou fã do BTS. Por mais que muitas pessoas não entendam, eu acho que boa parte do fandom tem essa questão do BTS não ser o Bulletproof Boys e ser o Born to Save, os nascidos para salvar mesmo. Muita gente não vai entender o amor que a gente sente pelos meninos, mas muitas vezes tem essas questões. Às vezes é só porque a gente gosta mesmo, mas às vezes tem essa questão também de terem ajudado em alguma fase difícil. E eu tenho orgulho de ser ARMY por conta disso também. São pessoas extremamente talentosas, são pessoas maravilhosas e são pessoas que salvaram minha vida. Indiretamente, a Milena do passado ficaria muito feliz de estar vendo como eu tô hoje, de coisas que a gente não imaginava conquistar, mas que a gente aprendeu a se amar e a gente aprendeu a ser mais segura de si e por isso que a gente tá conquistando tanta coisa. É, é isso. Obrigada por assistirem. Até a próxima.